tendo que recomeçar. Eu não sou mais a mesma pessoa. Tá tudo bem não estar bem. E amanhã estar vivo já é uma grande conquista. Legal. Kemir. O que precisa acontecer para que nós valorizemos as coisas? Esse mês de junho foi um dos piores da minha vida. Agora que eu faço terapia e que eu tô me cuidando mais, parece que eu tenho também mais consciência do que acontece. Eu não tive muito privilégio de ter vó. Eu não conheci os pais do meu pai, porque meu pai já é bem idoso. O meu pai tem 72 anos e eu conheci o meu pai, no caso eu nasci quando ele tinha 48, então eu conheci meu pai velho já. E ele não tinha os pais quando eu nasci. No caso, meu pai perdeu o pai dele quando ele tinha 23 anos. Isso é muito cedo, né? E a minha avó, por parte de mãe, faleceu quando eu tinha 10. E o meu avô, quando eu tinha 12. Então eu não tive o privilégio de ter avós. Agora, quando adulta, quando adolescente também, eu não tive aquela coisa da avó que dá presente, a avó que dá dinheiro escondido, sabe? E é uma parte que falta, né? Só que quando eu conheci meu namorado, eu também conheci a avó dele. E ela foi uma avó pra mim, esses 9 anos que nós namoramos. E agora, nós não temos mais vó. Todos estão no céu, nos cuidando de lá. E eu acredito nisso, que as vidas que se foram cuidam de nós, como guias. Mas essa foi uma das coisas que aconteceu esse mês. E eu fiquei doente, como dá pra ver, eu tô com a voz anasalada. Eu peguei gripe, muitas pessoas também pegaram gripe. Que bom que é a gripe comum e não uma mais grave. Eu fiquei só com febre por um dia e depois esse nariz meio assim. Mas eu vi vídeos e coisas que me ajudaram. Eu não consegui ler mais e essas coisas que acontecem me fazem pensar que nós precisamos de coisas ruins para aprender a valorizar o que temos, porque a última pessoa que eu perdi foi o meu avô, quando eu tinha 12 anos, e nunca mais. E aí agora eu senti uma dor tão forte. Isso me faz pensar que as pessoas vão e a gente precisa demonstrar amor enquanto a gente tá aqui. Acho que cada coisa que acontece a gente precisa levar um aprendizado delas. E eu nunca fico doente, é uma coisa que acontece
raramente. Ano passado eu fiquei só com sinusite, o que é uma coisa simples, né? Mas esse ano eu peguei uma gripe e eu fiquei inconformada, porque como assim eu peguei gripe? Eu não sou essa pessoa que pega gripes. Mas isso me fez perceber que eu também sou frágil. As pessoas que pegam gripe sempre são iguais a mim. E o que nós seríamos se não aprendêssemos com o que acontece? Eu acho que muitas pessoas... Eu sempre fui a pessoa que, como diz a metamorfose ambulante, né? Eu mudo muito com cada experiência que eu tenho. Mas imagina se ninguém mudasse. Eu acho que muitas pessoas não mudam. E tem um pensamento que eu acho que é do Buda. É uma analogia com o cavalo apanhando, infelizmente. Falando o cavalo que vê a sombra do chicote, sai correndo. Tem o cavalo que ouve o barulho do chicote e sai correndo. Tem o cavalo que leva a chicotada e sai correndo. E tem o cavalo que espera chegar no osso para sair correndo. E nós temos que ser o cavalo que vê a sombra do chicote e sai correndo. Porque, por exemplo, eu tenho que me comover com coisas pequenas que acontecem para que eu esteja mais forte quando as coisas mais difíceis acontecerem. Então, um animal morreu na minha frente e isso já me modifica, como a sombra do chicote me faz movimentar. Diferente de eu ter uma doença grave e isso me movimentar apenas. E também tem uma coisa de egoísmo, né? Individualismo. Eu acho que nós precisamos mudar com pequenas coisas. E como minha psicóloga disse, eu sou melancólica. Pequenas coisas me fazem questionar, me fazem refletir. E eu acho que é bom ser assim. Algumas vezes é difícil lidar com isso, né? Porque ficar refletindo e questionando o tempo todo cansa. Mas eu não quero ser o cavalo que precisa chegar no couro, que me corte pra que doa. Eu consigo sentir a dor do outro e me comover e ver mudança nisso. Nós não precisamos ser sem sentimentos ou esconder completamente quem nós somos pra nos proteger. Tem camadas, né? É só eu colocar limite nas pessoas, ser quem eu sou. Eu sou uma pessoa muito carinhosa, sentimental, mas não é por isso que as pessoas conseguem tirar de mim, usar a minha boa vontade. Eu posso ser uma boa pessoa e também colocar limites. Isso não faz de mim uma pessoa fraca. O meu psiquiatra, quando eu era mais nova, eu tinha 17 anos, ele me elogiou por uma coisa. E era uma conversa na terapia, que eu não lembro muito bem sobre o que era, mas eu estava me comparando a alguma coisa. Daí ele falou, mas a quem tu tá se comparando? Eu falei, a mim mesma no passado. E aí ele falou, parabéns, porque a única forma saudável de comparação é com você do passado. E depois disso eu nunca esqueci de que é positivo se comparar a você do passado, contanto que você melhore, né? E cada dia que passa, cada ano que passa, eu procuro ser mais legal comigo mesmo. E eu acho que nos momentos ruins, a gente vai percebendo isso. Que a gente merece ser cuidado, merece atenção. E às vezes ser tratados como uma criança que precisa de cuidados. Porque a gente quer ser forte e nunca demonstrar fraqueza. Só que tem momentos que nós estamos fracos e não tem escolha. Nós temos que ser vulneráveis. E esse mês eu aprendi muito. Nós, seres humanos, somos muito frágeis, mas perto de um animal a gente é muito forte e muito grande. E todos nós merecemos cuidados, né? E que todos nós possamos aprender a nos amar, nos cuidar e também nos permitir a ser amados e cuidados. E também ter a humildade de falar, eu preciso de ajuda agora. Porque quantas vezes a gente precisava de ajuda e falou, não precisa. O ser humano acha que é qualidade ser orgulhoso. Vamos deixar o orgulho de lado e admitir que nós somos crianças grandes que precisam de cuidado e amor e carinho. Porque nós fomos criados de uma forma bruta para que nós fingíssemos que somos fortes, para que fingíssemos que conseguimos dar conta de tudo, mas nós só estamos fingindo. Não tem como dar cebola. Não consigo. Valeu a pena. E encher um prato dela, Acho que nós vamos de tarde, né?
conhece bem, né? Fernando Henrique. Oi, gente. Ultimamente tá sendo bem difícil gravar vlog porque eu fiquei doente, aconteceram várias coisas que eu citei aqui e me vieram alguns pensamentos sobre essa queda na produtividade que nós temos. Por exemplo, eu não consegui terminar a Utopia e eu não consegui fazer o curso da Bruna ao vivo porque eu estava morrendo de febre e eu abria a aula, só que eu não ia conseguir prestar atenção, então aí eu desliguei, triste, e deitei. Foi triste. Mas nós temos que nos permitir estar pra baixo, porque às vezes o nosso corpo não aguenta, né? E também quando nós ficamos mal, não tem como seguir fazendo o que a gente faz normalmente, né? Minha casa estava uma bagunça quando eu tava doente e eu estava me cobrando mesmo assim. E isso é tão ruim, né? E também não tô conseguindo mais acordar cedo. E eu acho que agora eu vou ter que recomeçar tudo que eu tava tentando fazer. Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu tava tentando melhorar. Minha voz tá horrível, eu tô fanha. Eu tô tendo que recomeçar. E terça-feira é meu aniversário, dia 1º de julho, e eu não estou pronta pra fazer 25 anos. Eu tenho muitos problemas com aniversário, que muitas pessoas também têm essa, sei lá, é estranha a sensação de aniversário, dependendo da forma que tu foi tratada na infância, né? Tá tudo tão estranho. Eu não sou mais a mesma pessoa. E é bom que eu não seja mais a mesma pessoa, porque eu me tornei melhor e mais forte e com mais histórias. Mas também eu não tô conseguindo arrumar minhas coisas, eu tô sem vontade pra nada. E também isso é por causa da doença, né? Eu acho que era influenza. Eu acho porque eu nem saí de casa pra fazer teste. Eu fiquei enfurnada em casa pra não infectar ninguém. Eu fui a pessoa que ficou em casa todos os dias da pandemia. Toda vez que eu saía, eu usava a máscara, aquela bem forte, a PFF2, porque eu não queria infectar ninguém e nem ser infectada. Tanto que meu namorado e eu não pegamos Covid. E eu fico feliz por isso, que nós não pegamos, porque é uma doença nova, né? Mas tem uma cobrança sobre produtividade e ser bom e fazer tudo que nós não conseguimos dar conta, dependendo do emocional e das coisas que acontecem. E eu vou ter que melhorar. E o próximo vlog eu acho que vai ser eu tentando melhorar. Eu fazendo as coisas que eu preciso fazer, porque eu não estudei mais por causa do que aconteceu. Eu não li mais. Ontem eu li e eu fiquei feliz por isso. Mas a gente tem que entender também que é um passo depois do outro, um dia após o outro, um minuto após o outro. E o que eu falei é um segundo já é passado. E a gente tem que ser mais compreensivo, né, com nós mesmos. Porque a gente tem muita cobrança e se faz mal. Tem dias que a gente vai estar mal, tem dias que a gente vai estar bem. E não é fácil nenhum dos dois. Como eu disse no último vídeo, a gente não tem um manual de instruções. A gente tem que ir aprendendo com as coisas e vendo que se encaixa. Eu, com 25 anos, eu sinto que eu não me encaixo em nada. E agora que eu tô fazendo vídeos, eu me encaixo em vídeos. E eu sempre gostei muito de fazer vídeos. Só que é uma cobrança, né? A gente tem que ser compreensivo com nós mesmos, porque nós não somos de ferro. Nós não somos a pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais saudável do mundo, a pessoa com mais saúde mental do mundo. Longe disso. Tem que lembrar, né? Que somos humanos e amanhã estar vivo já é uma grande conquista. É tão fácil pra mim ser empática com os outros e querer ajudar os outros, mas eu sempre tô me cobrando e eu não tenho empatia por mim mesma, né? E eu tô tendo que pensar muito sobre isso ultimamente, porque eu sempre achei que eu era de ferro e não sei o quê, e fazendo tudo sem olhar pros lados, e agora eu tive que parar e olhar pros lados e ver que eu não sou de ferro. E se eu ficar doente, eu não posso fazer o que eu faço normalmente. Então, tá tudo bem não estar bem, mas também tentar melhorar e ser bom com a gente, né? Cuidar de si mesmo, se alimentar bem, fazer exercícios, ficar na natureza um pouco, botar o pé na grama, abraçar as árvores.
E também saber que nós somos o que nós temos dentro de nós e não o que nós temos nas nossas mãos.